campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, queridos irmãos, do livro Palavras de Vida Eterna, da parceria Chico Emmanuel. Vamos ler e fazer alguns breves comentários do capítulo 38, Salvar-se. Palavra de Paulo em sua primeira carta a Timóteo, foram duas. Então, na primeira carta, capítulo 1, versículo 15. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu vou ler um pouquinho do trecho, um pouquinho mais do trecho da carta de Paulo, porque quem conhece, quem leu Paulo e Estevão, certamente vai adorar ler esse trechinho de Paulo, nesse seu desabafo, vamos dizer assim, ao seu amigo Timóteo. Sou agradecido para com aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço, a mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Superabundou, porém, para mim a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Lindo, lindas palavras de Paulo. Emmanuel, inspirado nesse texto, nos diz assim: é digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Vamos nos lembrar aqui da história de Paulo a partir do seu contato direto com o Cristo, da sua conversão. Assim, lemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados ao racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção por chama divina. Começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar,
ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Profundas essas palavras de Jesus. Perdão, de Emmanuel, a respeito do ensinamento de Paulo, inspirado em Jesus. É digna de nota afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Jesus veio nos mostrar o caminho. Ninguém se cristifica sem se crucificar. Ninguém vai se salvar sem aprender a carregar a sua cruz, sem aprender a lidar com as suas dificuldades, com os seus problemas, sem aprender a expulsar de dentro de si, através do trabalho do bem, o mal que ainda insiste em criar raízes dentro de cada um de nós. Lembremos-nos de Paulo, arrebatado pelo Mestre ao caminho de Damasco, permanece 3 anos meditando no deserto e mais 3 anos na sua cidade natal, em Tarso, meditando, estudando os trechos do Evangelho de Levi, para depois, a partir do 7º ano, dedicar-se ao Evangelho do Cristo. E foi o responsável por levá-lo para todo o Ocidente. Pensemos nisso. São palavras de vida eterna. Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Que Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site